Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Henrique Parente, para o estudo de obras póstumas. Querido amigo ouvinte, mais uma vez aqui nos encontramos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, sempre com a mesma alegria e aquele sentimento de gratidão pela oportunidade de, através dos estudos das obras de Kardec, podermos compreender um pouco melhor, pelo menos a nossa intenção e nosso interesse é geralmente em torno desse ponto capital, compreendendo o trabalho que os espíritos superiores, do qual Kardec faz parte, possam atingir o nosso coração e a nossa inteligência. E com isso, de forma equilibrada, possamos olhar a vida de maneira diferente e começar a trabalhar de maneira mais ativa, mais consciente, por um mundo melhor. O mundo nosso, pessoal, e o mundo de todas as outras pessoas, colaborando para que tenhamos um lar mais adequado àquela proposta que Jesus nos fez já há tanto tempo, né? De que os mansos herdariam a terra. Porque somente construindo em nós uma mansuetude, uma condição moral, né, de respeito, de amor, de dedicação, de trabalho, a gente vai garantir, no sentido coletivo, as condições necessárias, né, para um mundo melhor, para que as pessoas possam viver e descobrir coisas que, do jeito que o mundo ainda está, fica muito difícil. Porque estamos muito voltados ainda a evitar certas coisas ou a passear, né, entre aspas, por lugares sombrios, e isso nos afasta de uma condição de aprendizado que está ali, nos aguardando a todos os instantes da nossa vida, das nossas existências, mas nós só vamos conseguir entrar nesta sala, vamos imaginar assim, quando tivermos condições. É como as séries das escolas, né? Onde a gente passa desde lá da alfabetização e todas as séries, cada série adquirindo um conhecimento necessário, amadurecendo o que já foi visto, né? Revendo muitas vezes algumas coisas, para a gente poder fazer uma prova necessária, para aí assumirmos uma série seguinte, onde a gente vai poder desenvolver melhor aquilo que estamos aprendendo. Entendemos assim, brevemente, a evolução, mais ou menos dentro desse mesmo princípio pedagógico. Daí Allan Kardec, como pedagogo que era, levar, né, todo o conhecimento doutrinário que ele construiu, junto com os espíritos superiores, exatamente por esse campo, o campo da educação. O campo onde, através do descobrir o que existe em nós, porque a palavra educação significa conduzir de dentro para fora, descobrir dentro de nós valores e também perceber o que está em torno e trazer para dentro de nós outros tantos valores. Esse é o papel da educação, que é fundamental para as nossas existências, né, a nossa vida, e através desse trabalho pessoal, individual, que não tem nada a ver com egoísmo, mas é o nosso esforço pessoal, nós vamos construindo uma vida nova, uma vida diferente. Quando a gente fala uma vida nova, é no sentido de fazer a diferença na nossa vida e na vida das outras pessoas. Esse é um sentido moral fundamental que o cristianismo vem trazer para nós, através dos ensinamentos de Jesus. Muitas coisas ele podia ensinar, só que a gente não conseguiria compreender, ele mesmo disse isso. Tenho coisas ainda a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Dizendo isso para os discípulos, ele estava dizendo isso para todas as outras pessoas com quem os discípulos estariam e, através do que eles passariam, tentariam compreender. Mas se os discípulos, que eram espíritos talhados, espíritos amadurecidos para compreender certas coisas, outras tantas não compreenderiam, que dirá outros que estão ainda no nível que ainda não alcançou, não foi alcançado, né, dos discípulos em termos de moralidade e de possibilidade. Então é preciso, né, dar tempo a que as coisas aconteçam, mas isso não quer dizer que a gente não possa ir buscando
através do pensamento, né, da reflexão, do estudo e das ponderações necessárias, do convívio com as pessoas, do convívio com as situações, irmos construindo em nós, ou fortalecendo em nós, todo um aprendizado de séculos e séculos, pois estamos aí há muito tempo. Por isso que Jesus sabia que, ensinando uma parte naquela época, essa mesma geração que fosse tendo contato não só com o ensinamento dele, porque é bom lembrar que Jesus, ele é o que é o organizador de todo esse processo evolutivo aqui do nosso planeta Terra, e de outros também, mas falando aqui da Terra, onde a gente tem um pouquinho de condições, né, de falar um pouco, todos nós, né, podemos fazer isso. Então, pensando em Jesus, nesse ser que está identificado com o Criador, que é o nosso orientador, é aquele anjo mesmo, mensageiro que vem organizar a vida para que a gente possa se desenvolver, então a gente entende que ele tem toda a autoridade nesse sentido. E é ele que vai estimulando essa geração e todas as gerações que existem, pois os espíritos que viveram no passado vivem na atualidade. E ele é um inspirador de todas as doutrinas e filosofias que existem no planeta, com as suas diferenças culturais. Se a gente perceber, em todas elas existe algo próximo, algo assim que tem a ver uma com a outra. Nos detalhes, na estrutura de liturgia, né, que existe em várias religiões, ou mesmo em pensamentos filosóficos, existe um corpo ali que é muito comum à cultura local, mas existe uma essência ali que é comum a todas as outras que existem. E é disso que a gente está falando. Ele é um inspirador disso aí, mas deixa a maneira de conduzir as pessoas que ali estão em cada época da humanidade. Ele é um inspirador de tudo que existe, querido amigo, irmão, querido amigo ouvinte. E digo a todos, né, homens, mulheres, e a todos que ouvem este ensinamento e podem aprender a desenvolver um amor a si próprio, o amor ao semelhante, seja quem ele for. Como diz Marcos Viana numa linda música que ele compôs há muitos anos, o Sagrado Coração da Terra, e diz mais ou menos assim, se a minha memória permite: dá o teu amor a todo ser com vida, homens, anjos, animais e pedras, tudo reflete a luz que te habita, luz onde mora o passado e o futuro. Respeitar a vida, lei da natureza, e a liberdade do maior dos homens. Eu, particularmente, quando eu chego nessa parte do maior dos homens, não vem outra figura no meu pensamento e não Jesus. Ele é essa figura que está, esse ser extraordinário, esse anjo, esse mensageiro, esse espírito puro, chamemos do que quiser, mas Jesus é o nome da personalidade que a gente conhece muito bem. E, na atualidade, sem um nome, digamos assim, de uma personagem, né, que já foi encarnada, o único nome que a gente pode dar para ele é a verdade, ou seja, o Espírito da Verdade. Mas, iniciando aqui nosso estudo de hoje, dando prosseguimento aqui, né, à questão do perispírito, princípio das manifestações, passamos por vários parágrafos, estamos aqui no terceiro, hoje, que fala da transfiguração e da invisibilidade, pois falamos, né, das manifestações visuais nos últimos programas, e vamos ver um pouquinho hoje a respeito aqui dessa parte. E diz o querido Allan Kardec: o perispírito do homem tem as mesmas propriedades que o do espírito. Ou seja, mesmo, na verdade, o espírito encarnado, que a gente chama de homem, né? E quando este homem desencarna, ele volta à sua condição de espírito. Mas o perispírito, que constitui tanto este ser desencarnado como encarnado, tem as mesmas propriedades. É isso que essa frase quer dizer. Como já dissemos, continuando o texto, não fica encerrado no corpo. O que? O perispírito. Irradia-se e forma em torno dele uma atmosfera fluídica. Ou seja, em torno do corpo físico, o perispírito irradia além e forma uma atmosfera fluídica. Ora, pode acontecer em outros casos e em circunstâncias especiais que ele sofresse uma transformação análoga à que foi descrita. Nesse caso, a forma material do corpo
pode apagar-se sob aquela camada fluídica, se assim nos é permitido dizer, e revestir momentaneamente uma aparência muito diferente da real e de uma outra pessoa, ou a do espírito que combina os seus fluidos com o indivíduo, ou mesmo dar a uma fisionomia feia um belo e radiante aspecto. Ponto. Vamos parar por aqui, permitir uma leitura um pouquinho mais ampla, né, para a gente visualizar bem, né, o melhor possível, dentro dos nossos limites, o que Allan Kardec quer dizer para nós, em relação a esse perispírito, que a gente entende que ele se forma das camadas materiais, semimateriais, que constituem o globo, o planeta. Então aqui o planeta Terra tem as suas características, a sua estrutura molecular adequada ao tipo de vida que aqui tem. Então o espírito aqui, que vive aqui ou que vem para cá e quer manifestar-se, ele vai se revestir dessa camada, formando o seu perispírito de acordo aqui com o planeta Terra. Então esse perispírito, quando imaginamos o espírito encarnado, o que a gente chama de homem, como ensina Kardec aqui, a gente imagina que além desse corpo físico que nós vemos, olhamos para nós no espelho, ou mesmo de cima para baixo, né, a gente vê o nosso corpo, que o perispírito, que faz parte de nós, ele expande além do corpo físico. Os olhos comuns não conseguem ver, mas alguém dotado dessa sensibilidade, ou como a gente chama muitas vezes de mediunidade, de vidência, alguma coisa assim, ele consegue enxergar. Então existe aí, né, essa expansão perispiritual. Aliás, é bom lembrar que a ciência também conseguiu fotografar isso aí através das fotos Kirlian, né, que os pesquisadores soviéticos à época, né, na época que existia a União Soviética, lá na Universidade de Kirov, no Cazaquistão, pesquisavam a respeito da antimatéria e desenvolveram um aparelho, uma câmara fotográfica em que ela captava esse campo de energia em que não é percebido através dos olhos comuns. E aí foi chamado de câmera Kirlian por conta do nome, né, do pesquisador, que era o Simeon Kirlian, e a sua esposa também, que me falha aqui o nome dela, que pesquisaram a respeito dessa descoberta, desenvolveram, né, esse mecanismo de percepção. E é usado até pela medicina na atualidade, já há muito tempo até, para poder até verificar doenças que podem se manifestar ou doenças que se manifestaram. Eu mesmo, há muitos anos atrás, eu fiz uma fotografia Kirlian e lá acusou um problema de ordem orgânica e o médico não sabia, que fez a leitura, né, ele fez a fotografia, não tinha comentado nada. Quando ele fez a análise clínica da fotografia, ele constatou que eu tive alguma coisa assim vinculada a um problema de uma enfermidade no estômago, né, uma inflamação, e realmente eu tinha, há cerca de 2 semanas antes de eu tirar a fotografia, realmente eu tinha apresentado esse quadro. Então é usado pela medicina também isso aí. Então a gente vê, né, a utilidade desse tipo de pesquisa. Não é apenas por curiosidade de ver uma luminosidade bonita, até porque nem sempre essas fotografias elas trazem belas cores, né? Quando o espírito está bem, aí claro que a luminosidade é belíssima. Mas quando está em quadros depressivos, de muita angústia, ou sentimentos baixos, altera, a cor fica opaca, fica obscura, fica rompida, trechos onde você não tem luminosidade e assim por diante. Essa é uma maneira de pensar, né, numa forma de compreender, de ver até o perispírito nesse sentido com os olhos do corpo, através dessa técnica. Mas em geral a gente não vê. Mas, como ensina aqui Allan Kardec, esse perispírito ele irradia além do corpo. Como já foi lido aqui em outros programas, que nós comentamos também, muitas vezes através desse perispírito que vai além do corpo e de outras pessoas que estão próximas, ou até nem tão próximas, há um contato entre os perispíritos. E a gente às vezes percebe a energia da outra pessoa. É bom lembrar que energia, a gente usa às vezes o termo, mas energia é matéria, né? Segundo a física nos orienta.
mas é uma espécie de campo vibratório da outra pessoa, e às vezes até o pensamento dela passa para a gente. Mesmo que a gente não seja lá médium, alguma coisa assim, porque não estamos em contato com os corpos físicos, mas estamos em contato com o nosso perispírito. Então, de perispírito a perispírito, às vezes a gente percebe o que a outra está sentindo, passando, pensando, sem que às vezes a gente tenha realmente uma ostensividade no campo da mediunidade. Porque, como ensina Kardec, de forma muito coerente, todos somos algo médiums. Todos. Agora, daí ter uma mediunidade ostensiva, onde ela se manifesta de forma bem caracterizada, aí às vezes a distância é grande. É preciso que o nosso organismo físico esteja apto para isso. Tá? Então, quando pensamos em mediunidade, que é um assunto bastante amplo, que não é o caso aqui hoje, a gente tem que ponderar essas coisas aí, mas apenas para ilustrar, né, os acontecimentos, para facilitar o nosso entendimento, né? E desejo não estar complicando a cabeça do querido amigo ouvinte. Mas vamos dar continuidade aqui a isso aí, porque é bacana demais a gente perceber por que muitas coisas acontecem e a gente tinha desconhecimento, apenas isso. O desconhecimento não tem problema nenhum em relação a isso. O que a gente chama de ignorância não é uma ofensa. Ignorar é apenas desconhecer. A partir do momento que a gente estuda, reflete, aprende, a gente deixa de ser ignorante, ou seja, de desconhecer alguma coisa, né? Aquilo ali ou até muitas outras coisas. É assim que a gente vai aprendendo através do estudo. Então, esse perispírito que irradia além do corpo físico, ele vai poder fazer coisas interessantes, que é o que a gente vai comentar já na próxima leitura, ou seja, no segmento. Então, voltando aqui um trechinho anterior, diz Kardec aqui, nesse caso, a forma material do corpo pode apagar-se sob aquela camada fluídica. Olha que coisa interessante. Porque o corpo perispiritual, a energia que vai além, né, do corpo físico, ele diz que nesse caso, a forma material do corpo, ela pode apagar-se sob a camada fluídica, se assim nos é permitido dizer, e revestir momentaneamente uma aparência muito diferente da real, a de uma outra pessoa ou a do espírito, que combina os seus fluidos com o indivíduo, ou mesmo dar a uma fisionomia feia um belo e radiante aspecto. Foi mais ou menos onde eu parei. Então, aqui a gente percebe que, olha o que esse perispírito pode fazer quando a gente, né, combina bem as questões, né, da nossa vontade, possibilidade, os acontecimentos. Irradiando além do corpo físico, ele pode modificar a nossa aparência. E a gente, lembrando nos evangelhos, a gente lembra de Jesus, por exemplo, no caminho de Emaús. Ali Jesus já estava desencarnado, eu sei. Mas, ainda assim, ele estava manifestando-se de forma materializada aos discípulos, que não o reconheceram. Por quê? Porque ele estava com uma aparência diferente. Jesus quis que não fosse percebido de cara. Eles só entenderam que era Jesus quando ele parte o pão, na hora de um lanche deles, né? E a maneira como Jesus partiu o pão permitiu que eles percebessem, e aí eles viram que era Jesus. E aí tudo muda, só que Jesus desaparece também, né? Porque ali Jesus também estava desencarnado. Mas não é só por estar desencarnado que isso é possível, hein? Mas vamos dar continuidade aqui, que o tempo urge. Então, agora sim, tal é o fenômeno designado pelo nome de transfiguração, fenômeno assaz, frequente, que se produz principalmente quando determinadas circunstâncias provocam uma expansão mais abundante de fluido. Ou seja, o perispírito se expande além e aí tem esse poder de transfigurar, mudar a forma da pessoa, né? A transfiguração pode processar-se em condições diversas, ou seja, bastante diferentes, segundo o grau de pureza do perispírito, e no caso de Jesus é absoluto, né? Sempre correspondente ao da elevação moral do espírito. Ela pode não passar de uma ligeira modificação da fisionomia ou chegar ao ponto de dar ao perispírito uma aparência luminosa e esplendorosa. Eu acho que não tem melhor exemplo do que Jesus naquele momento da transfiguração, lá no Monte da Transfiguração, como a gente costuma lembrar. Algumas vezes é dito que é o Monte Tabor, mas não existe uma certeza absoluta, mas tudo bem, não tem problema nenhum.
preferimos dizer Monte da Transfiguração, onde ali Jesus ele faz exatamente isso que Kardec está comentando aqui. Como ele estava encarnado, ele permite que o seu poder espiritual e o seu perispírito, pois que ele o tinha, ele estava encarnado, e ali tinha um perispírito vinculado a um corpo físico, né? Então ele irradia além, e os espíritos, o Pedro, Tiago e João que ali estavam, eles veem Jesus de uma maneira como eles nunca tinham visto. Então deve ter sido uma coisa extraordinária, que eles ficaram assim, uma excitação imensa a respeito. Pedro chega a dizer: Senhor, se tu quiseres, eu faço uma tenda para o Senhor, outra para Moisés e Elias, porque os espíritos de Moisés e Elias apareceram ali, e eles estavam, claro, desencarnados. Então, um acontecimento incrível aquele ali. Então, a gente vê, né, o poder dessa expansão do perispírito e coisas que podem acontecer com muitas pessoas aqui na Terra encarnados, muitas vezes, onde a gente transfigura a nossa imagem, muitas vezes, e nem sempre no sentido da beleza. Podemos também mudar um pouco a nossa própria forma através, né, do sentimento que estivermos. Mas dando continuidade aqui, ó, a forma material pode, por conseguinte, desaparecer sob o fluido perispiritual, sem que precise mudar de aspecto, podendo simplesmente envolver o corpo, inerte ou vivo, e torná-lo invisível a um ou a muitos, como se fosse uma camada de vapor. E isso é também nos evangelhos, a gente recorre a Jesus, muitas vezes, querido amigo, em que Jesus estava lá no meio daquela confusão, que queriam prendê-lo, queriam isso, aquilo, outro, se apoderar dele, e aí Jesus diz lá o evangelho, e Jesus desaparecia. O que será que acontecia, hein, querido amigo ouvinte? Mais uma vez recorremos, pela lógica da linha de raciocínio, a isso, a expansão perispiritual, tornando Jesus invisível àqueles olhos. Fazendo aqui uma pequena brincadeira para quem assistiu Harry Potter, é como se botasse aquela capa da invisibilidade. Só que não era uma capa, não era um pano. Era o próprio poder da vontade do Espírito, no caso de Jesus, que expandia o perispírito, em vez de mudar a sua aparência, tornava-o invisível, como nos diz aqui o texto, né? Não nos servimos, continua Kardec, destas comparações como se houvesse entre os dois termos uma analogia absoluta. Antes, nos apressamos em declarar que ela não existe. Ele faz referência à frase anterior, onde diz assim: torná-lo invisível a um ou a muitos, como se fosse uma camada de vapor. É apenas um termo que ele usa, mas ele diz aqui que, em relação a essa analogia absoluta, ela não existe. É só para dar uma pequena ideia. E aqui, para fechar, no item 23, porque o nosso tempo já está acabando, diz o seguinte, Kardec: a ignorância das propriedades do fluido perispiritual, ou seja, o desconhecimento das propriedades do fluido perispiritual, é o que pode fazer parecer extraordinários os fenômenos. É o que acontece com a gente, aconteceu no decorrer dos séculos, e acontece para a maioria das pessoas ainda. Aquele fluido é para nós um corpo novo, com propriedades também novas, que não se pode estudar pelos processos ordinários da ciência. Não dá. Por isso que Kardec ele inaugura a ciência do espírito e constrói um método, um meio, né, para que a gente possa chegar lá na melhor compreensão. Nem por isso deixam de ser propriedades naturais, não tendo de maravilhoso senão a novidade. E é exatamente o que acontece. Como novidade é algo maravilhoso, mas tudo isso, todas essas questões são fenômenos da natureza e podem ser investigados. Kardec inaugurou a ciência do espírito, para que a partir dali o homem pudesse construir meios, mecanismos, utilizando, né, o próprio método científico, adaptando às necessidades de investigação. Nosso querido tradutor, ou melhor, o revisor desta obra, que eu estou usando, o Herculano Pires, escreve uma nota aqui. O fenômeno da transfiguração aparece nos evangelhos, como citamos, né, e nas escrituras sagradas de quase todas as religiões, não só do cristianismo, viu? A explicação espírita foi julgada anticientífica por fazê-lo depender do fluido, conceito que se considerava superado pela ciência moderna. Atualmente, lembrando que Herculano desencarnou em 79, né,
o conceito de fluido voltou a impor-se no campo científico. Já existe mesmo uma ciência chamada fluídica, é verdade. Embora referente apenas ao campo dos fluidos materiais, utilizados como combustível. Na física nuclear, o fluido é substituído pelo conceito de campo de forças, de elétrons livres e assim por diante. E ele cita aqui um cientista, o Dirac, que é um físico, inglês. Ele é um dos fundadores da mecânica quântica e da eletrodinâmica quântica. Ele diz assim: os elétrons livres substituíram o éter da física anterior, constituindo uma espécie de oceano universal em que os sistemas solares estariam mergulhados. Como Kardec acentua incessantemente, as estranhezas provocadas pela explicação espírita decorriam apenas da ignorância de leis naturais ainda não descobertas pela ciência. Com as descobertas recentes, a ciência espírita vem sendo revalidada pelas ciências que a combateram até agora. E nós vamos ficando por aqui, querido amigo ouvinte, até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz da Penumbra para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos em seu capítulo 27, Pedi e Obtereis. Hoje nós vamos estudar as instruções dos Espíritos. Temos aqui uma mensagem de Monod, em Bordeaux, 1862, e uma de Santo Agostinho, em Paris, 1861. A primeira tem por título Maneira de Orar. Diz isso nosso irmão: o primeiro dever de toda criatura humana, primeiro ato que deve assinalar a sua volta à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar? Que importam ao Senhor as frases que maquinalmente articulais, fazendo disso um hábito, um dever que cumpris e que vos pesa como qualquer dever. A prece do cristão, do espírita, seja qual for o seu culto, deve ser feita logo que o espírito haja retornado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir para junto de seus amigos e seus guias para aurir no contato com eles mais força e perseverança. A prece deve subir humilde aos pés do Senhor para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda porque é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, transfigurando-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar alva e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças que necessitais, mas de que necessitais realmente. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas, que vos dê alegrias e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como sucede a muitos dentre vós: não vale a pena orar porque Deus não me atende. O que é que pedis a Deus na maioria dos casos? Pensastes alguma vez em lhe pedir a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes. O que
preferentemente vos lembrar de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos, e tendes exclamado com frequência: Deus não se ocupa conosco, se se ocupasse não haveria tanta injustiça. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo de vossa consciência, quase sempre encontrarias em vós mesmo o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, o vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Ele pede para vir o capítulo 5, item 4. Depois de orar incessantemente, sem que, para isso, preciseis vos recolher ao vosso oratório, ou vos lanceis de joelhos nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento dos vossos deveres sem exceção de nenhum, seja qual for a natureza deles. Não é um ato de amor a Deus assistirdes aos vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento, elevados a Ele o vosso pensamento, quando uma felicidade vos advém, quando evitais um acidente, quando mesmo uma simples contrariedade vos toca de leve a alma ao dizeres em pensamento: seja bendito meu Pai. Não é um ato de contrição vos humilhardes diante do juiz supremo, quando sentis que falistes, ainda que somente por um pensamento fugaz, para dizeres: perdoai-me, meu Deus, porque pequei, por orgulho, por egoísmo, por falta de caridade. Dá-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação de minha falta. Isso, independente das preces regulares da manhã e da noite, dos dias consagrados. Como vedes, a prece pode ser feita em todos os instantes, sem acarretar nenhuma interrupção de vossos trabalhos. Dita assim, ela ao contrário os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por apto, muitas vezes sem causa determinante, e às quais sois chamados maquinalmente na hora convencional. É perfeita essa mensagem do irmão aqui, o Monod. Ele está nos dando, assim, um panorama de como a prece pode ser uma coisa do nosso dia a dia, da nossa hora comum. Porque nós toda hora temos motivo para estar em prece, principalmente para agradecer e para pedir perdão. Nós estamos o tempo todo recebendo benesses de Deus e, ao mesmo tempo, estamos errando, cometendo pequenas faltas. Então, toda hora nós temos motivo para agradecer que Deus nos livrou de um livramento, nos fez um livramento, nos livrou de um problema. E, ao mesmo tempo, orou por nós, permitiu que a sua misericórdia estivesse presente quando nós erramos. Então nós temos que estar o tempo todo em oração, como eu costumo dizer. Nós temos que estar sempre em oração, 24 horas por dia em oração, porque toda hora é motivo para a gente dizer: graças a Deus, puxa vida, que sufoco, passei por isso. Isso é uma prece. Não precisa parar, vou rezar agora, sei quantos Pai Nosso, sei quanta Ave Maria, para agradecer a Deus, porque eu levei um susto, já passou. Não é isso, mas, meu Deus, muito obrigado. Puxa vida, passei um susto agora. Graças a Deus escapou. Pronto, é isso que tem que ser. Da mesma maneira, quando a gente agir errado, for grosseiro com alguém, ser intempestivo, puxa, meu Deus do céu, eu acabei de errar, que não podia ter feito isso. Puxa, me perdoe. Não sei que eu tenha força da próxima vez eu evitar isso. Isso é coisa rápida, em pensamento. Ninguém está participando, ninguém está sabendo, ninguém está vendo. Nós pensamos isso. Isso independente das preces normais, como ele fala, ao levantar e ao deitar. Independentemente disso. Não é preciso, não, agora eu vou orar. Porque tem na hora certa, vou orar aquela prece tradicional. Pois bem, o que vai ser contra se você parar todo dia naquela hora, fazer aquela prece, meia hora de prece? Tá bom, mas não é isso que é o necessário, não precisa de tudo isso. Se você tem esse costume, tudo bem, beleza, mas não é tão necessário assim. A prece tem que tornar-se uma coisa normal, corriqueira, do nosso dia a dia, da nossa hora a hora, para que realmente ela se incorpore à nossa vivência. E com certeza nós estando nesse estágio, estando dessa forma, nós vamos atrair bons espíritos para junto de nós, aí vamos nos beneficiar mais ainda
do amparo, da ajuda deles, tanto para nos livrar das coisas que podem eventualmente nos perturbar, quanto nos livrar dos nossos maus feitos, maus pensamentos, essas coisas que acontecem, que nós não estamos livres de ficar cometendo. Mas com a ajuda deles, os pensamentos ruins, malévolos, vão acabar se dissipando, não criando ninho na nossa cabeça. Então, gente, é uma situação para a qual nós devemos estar atentos. Porque, como eu disse, neste capítulo aqui, nós somos chamados a entender que a prece é o recurso que nós temos para nos ajudar quando nós não conseguimos cumprir tudo aquilo que nós estudamos nos outros capítulos anteriores. Tudo aquilo que estudamos dos ensinamentos de Jesus, com que nós concordamos, mas não temos forças ainda para pôr em prática. Ainda temos muita conta do passado para pagar. Tem muito boleto antigo aí para a gente pagar. Então, está difícil. Então, vão chegar momentos em que a gente vai ficar no sufoco. E aí a gente tem que apelar para a prece. Então, Kardec, nesse capítulo, está nos ensinando como orar, qual é a eficácia da prece, como ela funciona. E aqui, essa mensagem desse irmão é perfeita, a maneira de orar. Eu acho que cai muito bem para nós. Não sei, mas pelo menos eu, pessoalmente, tento fazer isso já há muito tempo. Tento fazer. Não digo que eu consiga, porque eu também tenho... Minha cabeça às vezes está longe, e eu esqueço, e as atribulações do dia a dia fazem a gente se afastar. Mas tem que se esforçar para voltar. Se esforçar para voltar a hora que pode, voltar a estar novamente em prece o tempo todo. Em prece, que eu digo, não é parar para ficar rezando toda hora. É estar em prece, estar pronto para, sempre que possível, agradecer a Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Toda hora agradecendo a Deus. Não só por mim mesmo, mas com outras pessoas. Se eu estou vendo uma pessoa ali em dificuldade, um pedinte, uma pessoa com dificuldade e tal... Pô, meu Deus do céu, tudo pode ser feito por aquela pessoa que está ali naquela dificuldade. Eu estou pronto a fazer isso. Não, quando for chegar em casa às 6 horas, eu vou orar por aquela pessoa. Não precisa. Você pode na hora. Então, como eu digo, está em prece. Não é estar orando direto, é estar de prontidão. É o que eu falo sempre, nós temos que ser igual o bombeiro no quartel. Ele está de prontidão lá. Se não houver incêndio, ele vai para casa e vou descansar. Mas ele está de prontidão. Se houver um incêndio, o camarada do SAMU, da ambulância, ele está lá rezando para não ter nenhum atendimento, mas se estiver, ele está pronto. Assim somos nós temos que estar em prece, prontos para atender caso seja necessário, a nós mesmos, como geralmente vai ser, e atender os outros, se for preciso. Nós estaremos sempre ali à disposição de Deus para ser usados para ajudar quem precisar, porque nós estamos naquela vibração, prontos para ajudar caso seja necessário, estamos ali de prontidão. Então ele segue aqui, o outro item, é de Santo Agostinho, a mensagem. Felicidade que a prece proporciona. Vejam bem, olha só. A felicidade que a prece proporciona. Vinde vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os seus tesouros para vos conceder todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesse quão grande bem faz a fé no coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós, já não há mistérios, pois eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. A vossa linguagem não poderá exprimir essa aventura, tão rápida ela entra em todos os vossos poros.
Tão viva e refrescante é a fonte em que se bebe orando. Doces vozes, inebriantes perfumes, que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Livres dos desejos carnais, todas as aspirações são divinas. Também vós orai como Cristo, levando a sua cruz ao Gólgota, ao Calvário. Carregai a vossa cruz e sentireis as 12 emoções que passavam em sua alma, embora sob o peso do madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Santo Agostinho, Paris, 1861. Claro que aqui, Santo Agostinho está aqui, poeticamente, trazendo esse texto para nos falar da felicidade que a prece proporciona. Eu estava pensando aqui com relação à mensagem anterior. Se nós estivermos o tempo todo em estado de prece, só pode ser momentos de felicidade. Porque se não para nós, para alguém por quem nós oramos. Então, de qualquer forma, a prece traz a felicidade. Não só para aquele que está orando, mas para aquele por quem se está orando. Né? Então, ele diz aqui, quando nós estivermos com o peso das nossas dificuldades, das nossas dívidas, oremos. Porque Cristo carregou a cruz ao Calvário injustamente. E nós, se estivermos carregando alguma cruz, será justamente, porque aprontamos, fizemos por onde carregar. Então, temos que orar. Pedir ajuda. Ou graças a Deus, porque estamos conseguindo mal ou bem levar a cruz adiante. Ou se virmos um irmão com a sua cruz pesada, vamos orar por ele. Já que se não pudermos ir lá carregar a cruz dele, vamos orar para que espíritos venham o ajude nesse seu fardo. Então, essas atitudes de prece estão ou não estão trazendo harmonia, paz e felicidade para quem está participando disso? Claro que Santo Agostinho está usando aqui palavras bonitas. Marchai, marchai pelas veredas da prece e ouvireis as vozes dos anjos. Não, beleza, é muito bonito, que harmonia. Já não são o ruído confuso e os sons estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais, quando brincam na folhagem de vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis. Então, olha só, estou dizendo realmente, se a gente estiver em prece, como dizia a filha da fé, porque quem está em prece porque tem fé, está acreditando que vai conseguir aquilo que está pedindo na prece. Então diz, a prece é a filha da fé. Não, gente, eu não vejo como a gente não entender que prece não faz bem para a gente, que não interessa, não precisa, não faz efeito nenhum, está decidido, é o seu destino. Não é bem assim. Nós temos o poder dentro de nós que é transformar a nossa vida para bem e para mal. Nós temos esse poder. A cada um tem esse poder de transformar a sua vida. E estamos dando aqui meios de transformar a nossa vida para melhor. Vamos aliviar o nosso fardo, nosso jugo. Vamos aliviar, orando, procurando estar junto de espíritos que só querem o nosso bem. Não é possível que Jesus tenha vindo aqui nos trazer uma oração para nós e o tempo todo ele saía para orar. Nos dando um exemplo. Se isso não funcionasse, gente, não teria sentido se dizer cristão e não acreditar nisso. Não faz sentido. Isso não é atitude de ser fanático, beato, não é isso. Por isso que eu digo, podemos ser discretos ao fazer isso. Não preciso parar agora, vou orar 5 vezes ao dia. Paro tudo. Não é isso. Tem que ser uma coisa natural. Da mesma coisa que nós estamos respirando. Estamos respirando ar maravilhoso e vamos respirar e expirar a prece, a fé, a esperança. É isso que vai facilitar, eu penso, a nossa vida já tão difícil, tão complicada, com sérios problemas que nós causamos no passado e continuamos causando ainda hoje.
eu sugiro a vocês entenderem bem isso, refletirem a respeito desse capítulo, porque com certeza ele só vai trazer benefícios para nós. Se quisermos dar uma lida novamente nos outros 26 capítulos que antecedem, façamos isso. Mas nunca esqueçamos que tem sempre o recurso da prece. Quando nada mais estiver ao nosso alcance, a prece estará lá para nos aliviar de tudo. Por hora, vou desejar a vocês uma noite de paz, tranquilidade, de harmonia, de bênçãos, e que possamos voltar aqui no próximo programa para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Fiquem com Deus, muita paz e muito boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.